Então, assim, o que é que vocês esperam de mim? Vocês esperam que eu venha definhar aqui, enquanto eu estou doente? Será que eu mereço isso? Será que essa é a maneira correta de vocês tratarem uma pessoa que dedicou o seu tempo para trabalhar com vocês? Ela teve a audácia de falar para uma baiana de Salvador que você não é a única que está passando por essa situação aqui na empresa, não. Nós somos uma empresa grande, estamos atendendo todas as pessoas de acordo com as suas demandas. Fiz tudo errado, fiz tudo errado. E aí, eu comecei a ficar doente de verdade, assim, valendo, porque eu não tive mais essa condição de dizer, eu vou voltar, vou ficar com os meus colegas. Não, eu não podia nem levantar da cama direito, de tão mal que eu fiquei. Eu achei que a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma imigrante era ser demitida. Mas eu estava enganada. A pior coisa que poderia me acontecer era, além de ser demitida, eu ter que lutar para receber o meu dinheiro, que era meu por direito. E em um momento em que eu estava doente, sem forças para levar essa luta adiante, mas eu tive que fazer. Por isso, no episódio de hoje, eu quero te contar como eu fui demitida aqui na Alemanha estando doente, e como foi que eu fiz para me virar dentro dessa situação. Oi, musa, eu sou a Ana, mãe imigrante 40+, documentando a minha jornada em busca de novos recomeços. Estou fazendo mudança de carreira, estou em processo de emagrecimento e por aqui eu também falo muito sobre a minha maternidade e vida aqui na Alemanha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no gostei para você não esquecer, né, musa? Porque eu vejo que muita gente tem assistido os meus conteúdos, mas não tem clicado no gostei, não tem compartilhado, não tem se inscrito. Olha aí o que é que vocês estão fazendo, né? Será que não vale a pena? Dá uma maratonada aí no canal, vê se não tem conteúdos aí que podem te ajudar de alguma maneira, tá bom? Depois desse momento jabá, vamos ao episódio de hoje. Eu quero te contar esse babado, porque foi um babado quando eu fui demitida ainda doente e como foi que eu me virei dentro disso tudo. Eu tenho que te contar o início dessa história. Eu trabalhava em uma outra firma. Nessa outra firma, eu já estava há 5 anos trabalhando como educadora de creche. Muito cansada da minha situação e também me sentindo assim totalmente desvalorizada profissionalmente. Eu percebia que o desânimo ele era geral, ao ponto de que às vezes eu tinha dificuldade até mesmo de levantar da cama para ir para o trabalho. Vai lá que um belo dia, eu decidi que eu não queria mais trabalhar naquela firma e que eu iria tomar os rumos do meu processo de mudança de carreira. Só que era muito difícil, musa, porque eu não sabia para onde eu poderia ir ao mudar de carreira. Eu passei anos anteriores pesquisando muito sobre como mudar de carreira. E fazer mudança de carreira para quem é estrangeiro não é a mesma coisa para quem já nasceu aqui, certo? Já nasceu aqui na Alemanha. E a informação parecia que eu ficava rodando, sabe? Numa roda de ratos, que eu não sabia exatamente para onde ir. Eu ia para tanto lugar, eu buscava informação em tantos tipos de consultorias, eu pesquisava na internet e eu não encontrava. Conversava com pessoas, não encontrava informações de como é que eu poderia, de fato, fazer a minha mudança de carreira. Aí, já que eu não podia mudar de carreira, o que é que eu fiz? Eu acho que eu vou mudar de empresa, porque eu já estava com a relação bastante desgastada. Não com a minha empresa, que eu amava a minha empresa, mas eu não gostava muito das colegas com as quais eu trabalhava. Primeiro que o meu começo na educação de crianças aqui na Alemanha, na creche, no trabalho com a creche, não foi um bom começo. Eu senti que eu era muito hostilizada, eu não falava muito bem o alemão, então eu ouvia muitas coisas, mas eu não podia responder porque eu não sabia responder à altura, né? Muitas vezes eu ficava tão triste que eu ia para casa, chorava, tomava meu banho, lavava meu rosto, lia alguma coisa, assistia alguma coisa, no dia seguinte eu já estava me preparando para ir para o trabalho novamente. Depois eu vou fazer um relato aqui,
um dos episódios, eu vou falar exatamente como foi o meu trabalho em creches. Não era uma experiência que eu posso dizer que eu recomendo. Eu vou falar da minha experiência em um outro vídeo, mas não é uma experiência que eu digo que eu recomendo e vocês vão entender depois por quê. Se você quiser que eu faça esse conteúdo sobre como foi a minha experiência, não muito positiva de trabalhar em creches aqui na Alemanha, bota aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer esse vídeo para vocês. Bom, eu estava já muito infeliz, sem saber o que fazer. Falei, bom, vou mudar de empresa. Talvez respirar novos ares, conhecer novas pessoas, talvez isso me ajude a dar um up aqui profissional e talvez isso me dê uma nova força, né, para continuar o meu processo de imigração aqui na Alemanha. E foi isso que eu fiz. Só que lá na outra empresa que eu já estava doente antes de pedir para sair. E aí eu fui passar por um processo terapêutico que iria acontecer no início do ano seguinte, que era o ano em que eu já tinha sido selecionada para trabalhar nessa nova empresa. Só que eu falei lá na nova empresa, olha, eu só venho para cá depois que eu passar por esse processo terapêutico que vai durar 3 semanas. E aí, depois dessas 3 semanas, eu quero tirar 2 semanas de férias, porque eu tenho direito lá da outra empresa de onde eu estou vindo, e aí eu começo aqui com vocês. Tudo foi acertado com a coordenadora da creche da outra instituição onde eu estava indo, tudo certo. Fui lá, fiz o meu processo terapêutico, que também não deu muito bem, não adiantou muita coisa. Também quero falar sobre esse processo que recomendo, esse eu já recomendo, mas para mim não deu certo. E eu vou dizer por que que não deu certo no próximo conteúdo que eu preparar para vocês, que foi uma experiência de mutakua, ou seja, cura materna, uma experiência de cura materna. E eu vou fazer esse vídeo para vocês também, mas eu faço mais rápido se vocês escreverem aqui nos comentários, que aí você pode ter certeza que eu trago conteúdo mais rápido para vocês. Então, eu falei lá na nova empresa, eles falaram, tá, tudo bem, quando você voltar da sua cua, você pode vir e a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber. E assim aconteceu. Eu mudei, cheguei nessa nova empresa, estava cheia de esperança, cheia de expectativas, falando, não, agora vai ser diferente. Já tinha encontrado pessoas assim que foram super simpáticas comigo, totalmente diferente da recepção da outra firma onde eu trabalhei, onde eu tive o azar de trabalhar só com pessoas que não tinham abertura para lidar com outras culturas. Diferente disso, nessa nova empresa, na unidade onde eu fui trabalhar, tinham outras pessoas que também, como eu, eram imigrantes. Então, o nosso diálogo ali interno parecia muito mais fluido, as pessoas pareciam muito mais abertas, muito mais legais, muito mais receptivas. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Só que, gente, lembra que eu falei que eu já vim doente da outra empresa e que eu passei por esse processo de cura materna e que lá também as coisas não foram tão boas assim? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu não fui resolver o restante dos problemas de saúde que eu tinha. Não, eu apenas comecei a trabalhar como se não houvesse amanhã e tudo mais. A minha filha pequenininha na creche e eu pensando, nossa, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E tinha algumas vantagens nessa nova empresa e só por isso eu fui trabalhar lá. A primeira vantagem é que era muito mais perto da minha casa, depois que eu poderia levar a minha filha para lá também, no dia e na hora que eu quisesse. Por exemplo, às vezes a creche da minha filha estava fechada, ou a minha filha estava doente e não era uma coisa que ia ser, que eu queria acompanhar de perto, né? Era uma coisa que pudesse ser transmitido para outras crianças, então eu podia levar minha filha para lá também, ou até mesmo um dia que eu falasse, a minha filha dissesse, mãe, será que você pode me buscar? Será que você pode ficar comigo, me pegar mais cedo na creche? Eu podia ir lá na creche, pegar ela mais cedo e levar ela para o meu trabalho. Por outro lado, eu peguei uma carga horária super pesada, apesar de não estar sendo mais obrigada a trabalhar 40 horas semanais, eu peguei a maior carga horária possível, porque, gente, apesar de não ser obrigada a trabalhar essa carga horária tão pesada nesse momento, no início, quando eu cheguei, sim, eu era obrigada a trabalhar só tempo cheio, né? Mas depois de um tempo, principalmente depois que eu tive a minha filha, eu não precisei mais, eu não tinha mais essa obrigatoriedade. Mas eu precisava me sustentar. E para você fazer um bom dinheiro, você tem que trabalhar mais horas.
Então, eu pegava essas horas com a certeza de que em algum momento eu iria fazer a redução dessa carga horária. E, além do mais, não tem assim, toda firma quer que você trabalhe mais horas, porque elas não querem ficar contratando vários profissionais para fazer o mesmo trabalho, né? Então, elas preferem aqueles profissionais que têm a disponibilidade para trabalhar mais horas. E assim foi. Eu fui trabalhando nessa empresa e alguns meses depois eu fui me sentindo não muito bem novamente. Meu corpo começou a dar sinais de que alguma coisa não estava indo bem. E aí já tem um episódio para vocês aqui onde eu conto sobre como eu descobri que eu estava com miomas. E foi por causa dos miomas que eu comecei a me sentir mal no trabalho, comecei com essa coisa do sangramento sem parar. Para você ter uma ideia, o meu período menstrual pulou de 7 dias para 14 dias, 15 dias menstruada, e com a pausa de uma semana só. E durante esse período, eu fiquei 3 a 4 meses assim, nesse período, com a minha menstruação toda desregulada. E durante esse período, eu fui correndo atrás de descobrir como é que eu fazia, o que é que estava acontecendo com o meu corpo, e ao mesmo tempo eu ia trabalhar. Então, eu pegava o atestado, ficava 3 dias fora, depois voltava, trabalhava 2 dias, depois o ciclo ficava muito mais forte, aí eu tinha que ficar em casa de repouso, então ficava em casa 2 dias, depois 3 dias ia para o trabalho. E mais um agravante era que, como eu tinha mudado de empresa, eu estava passando pelo período probatório, o período de teste, que é o período de 3 meses. Então, você tem no meu caso, no meu contrato, não eram 3 meses, eram 6 meses. Só tinha estabilidade, o meu contrato só se tornava contrato por tempo indeterminado depois de 6 meses. E aí lá vou eu, né, fazendo todo o esforço para poder eu não perder o meu contrato, né? Eu ganhar a minha estabilidade, não perder o meu contrato. Sendo que eu já tinha pedido para sair da outra empresa, então eu perdi todos os meus direitos trabalhistas, parte dos meus direitos e vantagens trabalhistas eu perdi porque eu pedi demissão da outra empresa. Cala-te boca, essa decisão aí, cala-te a boca, porque muitas vezes eu tomo decisões assim muito emocionais também. Eu não me preocupo com essa coisa de, vai perder dinheiro, não, gente. Quando não tá me cabendo, não tem nada que me segure, não. Eu vou me embora. Depois eu pago o preço disso daí. Eu pago, porque eu pago, vou lá e faço. Eu compro a coisa e eu pago. Mas, né, hoje, observando, poderia ter feito um pouco diferente, poderia. Por quê? Porque o trabalho nessa segunda empresa não foi lá esse mar de rosas que eu imaginei. E aí eu fiquei muito doente e comecei a aplicar muito atestado. E claro que na instituição nova onde eu estava, as pessoas começaram a ficar preocupadas, né? Poxa, ela está ficando muito doente, que difícil e tal. Isso era ruim, porque eu deixava minhas colegas na mão, né? Enfim, você está doente, você não pode fazer nada, não há nada que você possa fazer. E eu nunca fui uma pessoa de ficar muito doente. Inclusive, comecei a ficar muito doente aqui na Alemanha, mas isso é papo para outros vídeos. Mas eu nunca fui uma pessoa de ficar muito doente. Inclusive, na outra instituição que eu trabalhei, só mais um inclusive, né? Na outra instituição que eu trabalhei, eu apliquei muito, assim, pouquíssimos atestados ao decorrer desses 5 anos. Eu acho que se eu coloquei atestado 4 vezes, foi muito nessa outra instituição onde eu trabalhei. Atestado de não ir trabalhar. Eu já fui trabalhar doente. Eu ia no médico e depois o médico me perguntava, você quer atestado? Eu falava que eu não queria, certo? Erros que eu cometi, porque isso reverberou em algum momento. Isso voltou para mim em algum momento. E foi nesse momento das minhas questões de saúde que eu não dei atenção. E não foi só a questão dos miomas, tá, gente? Tiveram vários outros problemas de saúde que vieram juntos com essa questão do mioma. Então, eu fiquei muito doente e aí eu saí. E aí eu, em algum momento, fui totalmente retirada de cena, porque eu ia fazer as operações. E eu fiz a primeira operação, depois eu passei por mais uma segunda operação, que foram as minhas operações de mioma. E como eu fiquei distante, eu fiquei muito preocupada
com os colegas novos, que eram uma galera super legal. Eu gostava de trabalhar com eles. A estrutura onde a gente trabalhava não era tão legal assim, mas os colegas eram bem legais, que eram diretos a mim, que trabalhavam comigo. Pela primeira vez eu encontrei um grupo, uma galera legal, que eu trabalhava junto. E aí estava acontecendo aquilo comigo. Mas você sabe, né? Muitas pessoas não sabem lidar com essa coisa da doença. Acha que você, de alguma maneira, está inventando que está doente, que está se encostando. Deve ter gente que se encosta mesmo. Já vi pessoas que vão no médico para pegar atestado de saúde porque ficaram com resfriado. E um resfriado aqui, eu digo assim, de você espirrar. Não é nem um resfriado que você teve febre, que você ficou corpo mole, não. Às vezes você só começa a ficar com o nariz entupido, ou você começa a ficar com resfriado, e tem coisas que não vão passar para outras pessoas no seu ambiente de trabalho, e as pessoas já não vão, falam, não tô conseguindo trabalhar. Aqui é muito comum a gente ver situações como essa. Mas longe dos julgamentos das pessoas, eu acho que, independente disso, se o seu médico diz você não pode trabalhar, você não tem que fazer como eu fazia antes de, mesmo o médico dizendo, vou te dar o atestado, eu falava, não quero atestado não, eu quero voltar para o trabalho. Ele falava, mas você está doente, você pode pegar o atestado, você precisa descansar. E eu falava, não, mas eu não posso deixar minhas colegas, as crianças e tudo mais, com aquela preocupação. Fiz tudo errado. E aí eu comecei a ficar doente de verdade, assim, valendo, porque eu não tive mais essa condição de dizer, eu vou voltar, vou ficar com os meus colegas. Não, eu não podia nem levantar da cama direito, de tão mal que eu fiquei, né? E depois eu passei pelas cirurgias de miomas, então depois eu tive que tomar outros cuidados com a minha saúde. E isso virou uma bola de neve. Em algum momento eu já estava há quase 2 meses distanciada do meu ambiente de trabalho e o meu contrato ia vencer, né? Quer dizer, o meu período probatório ia vencer, eu já ia completar os 6 meses. Um mês antes de completar os 6 meses, eu entrei em contato com a coordenadora nova da instituição, da creche onde eu estava trabalhando. E eu falei para ela do meu interesse de continuar trabalhando, que eu não tinha a dimensão de que minha saúde, que eu ia demorar tanto tempo para me recuperar, e tal. Expliquei tudo. Mandei uma carta, fiz uma carta, mandei por e-mail oficialmente e também entreguei nas mãos dela essa carta. Fui lá, fiz uma reunião, ela me recebeu junto com uma outra coordenadora de outra unidade e tal. Ficou tudo certo. Com o passar do tempo, ela pegou e falou assim, olha, ela mandou um e-mail para mim e falou assim, a gente vai conversar com a diretoria geral da firma, e aí depois eu retorno com você, porque eu não sei se a gente vai conseguir realmente renovar se a gente vai continuar com você, porque como você está doente, você não está conseguindo vir trabalhar, então para a gente é difícil, a gente precisa colocar outra pessoa no lugar. Até isso aí eu entendi, só que eu achava o seguinte, que ela ia esperar eu melhorar de saúde para poder eles me colocarem para fora, né? Melhorar de saúde, eu voltar com a minha saúde estabilizada e depois eles me colocarem para fora. Como isso já tinha acontecido em uma outra unidade, na outra firma que eu trabalhei, tinha um colega que ele estava sempre muito doente, e ele também estava no período probatório, e a minha firma não colocou ele para fora. Ele era alemão, né? A minha firma não colocou ele para fora, deixou ele lá e até o momento que ele se restabeleceu e depois em algum momento ele pediu para sair ou então demitiram ele. A gente não sabe a história direito, mas depois ele só saiu mesmo depois que ele voltou e que ele estava doente, e aí eu acho que foi uma opção dele sair da firma. Então eu fiquei pensando, né? Eles sabem que eu tô doente, né? Eu sou mãe de uma criança, eu me sustento, então eu não posso ficar sem trabalho agora. Eu não sabia, não passava pela minha cabeça de maneira nenhuma o que iria acontecer comigo se eu ficasse doente. Eu não sabia exatamente o que poderia acontecer comigo. Foi então que um belo dia essa pessoa que era coordenadora da unidade lá, que estava substituindo a outra coordenadora que também tinha ficado doente. Gente, nessa área de educação aqui é muito fácil ficar doente, tá? São vários BOs e depois eu posso falar mais sobre isso. Então, essa outra coordenadora, essa coordenadora que estava substituindo a outra coordenadora que estava doente, ela mandou um e-mail para mim. Sabe como eu fiquei sabendo que eu estava demitida? Pelo e-mail.
Eu fui lá, fiz toda uma coisa, estava totalmente preocupada, me apresentei, mesmo doente, para falar que eu tinha interesse de permanecer, tarará, tarará, e na hora de demitir, ela me demitiu pelo e-mail. Ela mandou uma mensagem, falou: infelizmente, teremos que te demitir. É isso, o papel do desligamento vai chegar na tua casa. Não se preocupe que você não vai ficar descoberta financeiramente. Eu não sabia disso, né? Que, enfim, que eu já estava pagando há anos ali, né, trabalhando nessa área de educação de creches aqui. Há anos eu já estava pagando o meu seguro-desemprego, é uma espécie de seguro-desemprego aqui que faz com que quem está contribuindo há mais de 5 anos, que a gente não fique descoberta, né, que a gente tem um suporte financeiro. E aí ela falou: não se preocupe, a gente vai mandar os documentos para você ter o suporte financeiro que você vai precisar no período em que você estiver doente. Obrigada e até a próxima. Eu falei: nossa, que frieza. Eu falei: nossa, tá bom, então tá bom, então tá certo. Eu fiquei muito mais impactada porque eu sou muito cuidadosa. E quem trabalha na educação precisa ser uma pessoa muito cuidadosa. E você mandar um e-mail para a pessoa no momento em que a pessoa está muito doente, dizendo para a pessoa: você está demitida, eu achei de uma falta de classe e eu achei também muito desrespeitoso. Não sei se é uma coisa que ela faria com todo mundo. E tudo bem, recebi esse e-mail, fiquei impactada, com medo, porque eu não sabia o que seria da minha vida a partir dali, quem iria me pagar, o que é que eu ia receber, quanto, como. E aí lá vem uma avalanche de burocracias, porque aqui na Alemanha a gente funciona assim, a base de uma avalanche de burocracias para a gente dar conta. E nessa avalanche de burocracias aconteceu um pequeno erro que foi cometido pela empresa que havia me demitido. Eles tinham que mandar um documento para o plano de saúde me pagar um valor referente a um valor que eu já pagava como imposto aqui, que todo mundo paga quando está trabalhando e tem direito a partir de um determinado tempo que você está trabalhando, que se chama Krankengeld, que é o dinheiro do doente, o auxílio-doença. Então, nesse auxílio-doença, para eu receber, a empresa onde estava trabalhando precisava enviar um documento oficial dizendo qual foi a última vez, qual seria a última data que a empresa iria fazer o pagamento do meu salário. E eles não mandaram isso. Então, o que aconteceu, meus amores? Eu fiquei quase 2 meses sem receber e sem saber quando eu iria receber. Doente, sem poder lutar por essas coisas direito, porque eu não tinha forças para isso. Eu estava ali totalmente preocupada com as minhas condições de saúde, ao mesmo tempo lidando com as burocracias da demissão e sem receber 1 euro por isso. Comecei a ficar muito preocupada, cada dia mais preocupada. Aluguel para pagar, as contas para pagar, comida para comprar. E eu ali preocupadíssima, as coisas da minha filha para dar conta. E o dinheiro não chegava. Comecei a mandar e-mails e ela demorava dias e dias para me responder. Aí eu ligava para o plano de saúde, o plano de saúde dizia: não, eles não mandaram ainda, eles têm que mandar. Aí eu ligava para. Ligava não, porque não dá para falar com ninguém com telefone nessa firma. Eu mandava um e-mail e ficava esperando. Aí ela respondia o e-mail: ah, mas eu já mandei, você tem que esperar. E eu doente. Eu doente. Aí você acha que eu ia fazer o quê? Você acha que eu ia fazer o quê? Bom, o que foi que me salvou nesse período? O que me salvou nesse período é que eu sempre fui uma pessoa que gosto de guardar dinheiro, eu nunca fico sem dinheiro. Então, o período que eu estava trabalhando, eu estava ali sempre juntando alguma coisa. E eu tinha criado um bom fundo, uma boa reserva da paz. Eu não gosto de dizer fundo de emergência, porque eu acho que atrai emergências quando a gente fala, né? Palavras têm poder. Então, eu criei uma reserva da paz. E era aquela reserva que estava pagando os meus custos ali daquele período que eu não estava recebendo. Eu crente que eu ia receber a qualquer momento o meu dinheiro, eis que chega para mim uma carta onde ela fala, a pessoa, a coordenadora da instituição fala: ah, no mês passado eu te fiz um pagamento e esse pagamento está errado. Você precisa devolver o dinheiro que a gente fez o pagamento. Aí eu devolvi a carta para ela
escrevi um e-mail para ela falando o seguinte: eu vou te devolver o dinheiro, claro, porque o erro foi de vocês e eu não tenho nenhum interesse de ficar com dinheiro que não é meu, mas eu vou devolver a partir do momento que vocês me pagarem pelos quase 2 meses que vocês ainda não me pagaram e que vocês enviem para o plano de saúde a informação para que eles saibam quando vai ser o último pagamento que vocês vão me fazer, para que eles possam me pagar o auxílio-doença. E aí ficou nisso. A conversa parou. Paramos de trocar e-mail, paramos de trocar conversas. E aí, um último dia, eu falei: olha, vai ser a última vez que eu vou pedir educadamente para essa pessoa organizar o pagamento do meu salário. Por quê? Não é porque eu sou imigrante que eu sou bagunça, não. Eu sou gente boa, eu sou pacífica, eu sou diplomática, mas não é para também fazer bagunça com a minha cara. E nisso eu já estava ali passando por um processo de consultoria junto com uma instituição que estava me dando um suporte, né? Porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo com a minha vida ali. Estava cheia de dúvidas. Poxa, fui demitida, estou doente, como é que eles fazem isso? Estava muito indignada. E, por outro lado, eu via que o que estava acontecendo era algo que estava acontecendo ao meu favor. Porque se eu não tinha coragem de pedir para sair e ir buscar uma nova carreira, então o meu corpo sinalizou que eu tinha que fazer isso. E lá estava eu dentro daquele processo. Na consultoria, a consultora falou o seguinte para mim. Ela ficou muito surpresa de que eu não estava recebendo o meu salário. Ela falou: Ney, como você está fazendo para sobreviver? Como você está fazendo para se manter? Aí eu falei: eu estou usando meu fundo de reserva. Aí ela falou: o quê? Não, você vai parar de fazer isso exatamente agora. Você vai escrever um e-mail para essa pessoa, claramente dizendo que ela tem que fazer o pagamento para você. Porque você depende desse dinheiro para sobreviver e você está doente, não existe isso que está acontecendo. E aí lá vou eu, tomei coragem, soube exatamente como é que eu tinha que agir, porque tem essa outra questão, quando você é imigrante e está aprendendo a questão do idioma e você, enfim, não sabe quais as palavras usar, né, para falar e como pedir as coisas, na verdade. E aqui na Alemanha funciona bastante, deixa eu beber um pouco de água também enquanto isso, funciona bastante se você se comunicar e você for o mais direta possível. Então, eu fui lá e escrevi o e-mail. Eu escrevi o e-mail para ela, mas eu não escrevi o e-mail só para ela. Eu entrei no site da empresa e eu peguei o e-mail de todo mundo que eu achei lá naquele site e eu mandei o mesmo e-mail para todo mundo, dizendo: oi, tudo bem? O surto era o seguinte: estou doente e há quase 2 meses não recebo meus salários. Converso com fulana e ela diz que ela não pode mais resolver. Ah, lembrei, tem um detalhe muito importante. A última mensagem que eu troquei com ela, sabe o que ela falou para mim? Ela teve a audácia de falar para uma baiana de Salvador que é, você não é a única que está passando por essa situação aqui na empresa, não. Nós somos uma empresa grande, estamos atendendo todas as pessoas de acordo com as suas demandas. E se ainda não foi resolvido, você tem que aguardar pacientemente, porque você não é a única. Aí eu falei: ah, é assim, é? Eu não sou a única? Eu não tô nem aí que eu não sou a única, gente. Vê, eu numa situação precária já quase 2 meses sem receber, com filha, com aluguel, com tudo para pagar. Eu achei muito despautério ela me mandar esse e-mail. Foi por isso que, depois da consultoria, que eu falei: ah, não, vou escrever esse e-mail, mas vou mandar só para ela não, que não tá adiantando, porque ela falou que ela não pode resolver. Então, eu vou achar quem é a pessoa que pode resolver. Aí eu comecei a mandar. Peguei todos os e-mails que tinha no site e botei lá para todo mundo. Escrevi uma carta bem educada dizendo: oi, tudo bem? Eu sou aqui ex-funcionária, sei o quê. Fui afastada, fui demitida estando doente e hoje estou há quase 2 meses sem receber o meu salário. E também não posso receber o auxílio-doença porque a empresa ainda não enviou a informação que o plano de saúde precisa para liberar o meu auxílio-doença, que também demora um tempo para sair. Então, assim, o que é que vocês esperam de mim? Vocês esperam que eu venha definhar aqui
enquanto eu estou doente? Será que eu mereço isso? Será que essa é a maneira correta de vocês tratarem uma pessoa que dedicou o seu tempo para trabalhar com vocês? E aí eu falei, não sei mais com quem falar, estou copiando todos os e-mails do site. Se você está recebendo esse e-mail e você não é a pessoa responsável, por favor, encaminhe esse e-mail para a pessoa responsável, porque a pessoa que estava em contato comigo, em comunicação comigo, falou que ela não tem condições de resolver o problema, porque ela já encaminhou o meu caso para o setor responsável e ela disse que eu não sou a única que está passando por essa situação na empresa. Eu sei que eu não sou a única, mas eu também não me importo de que eu não sou a única. Eu não quero saber se eu sou a única ou se eu não sou. Eu gostaria de ser atendida porque é meu direito. É meu direito receber meu salário. Eu trabalhei e eu mereço ter o meu direito honrado de receber meu salário. Obrigada, sem mais qualquer dúvida à disposição. E foi assim que 3 dias depois eu recebi uma cartinha bem bonita dizendo o seu salário vai cair na tua conta no dia tal. E o documento do plano de saúde foi enviado diretamente com sucesso. Por favor, entre em contato em 24 horas e o plano de saúde irá confirmar. Assim eu fiz, entrei em contato com o plano de saúde disse, a partir de daqui a uma semana nós iremos pagar a primeira parcela do seu auxílio de doença. E 2 meses depois, o meu salário foi, alguns dias depois, o meu salário foi depositado. Eu peguei o salário que eu já tinha recebido anteriormente e que ela tinha me cobrado, né, dizendo que eles tinham me enviado de maneira errada. Eu peguei o outro salário, assim que chegou, eu mandei de volta, copiei ela e enviei para o setor financeiro. E tudo foi resolvido a partir de então. O aprendizado que fica disso tudo é que, assim, gente, nem sempre a gente vai conseguir resolver todas as coisas da maneira pacífica que a gente espera, né? Eu percebi que a gente não deve subestimar quem nós somos e a gente não deve esquecer quem nós somos se a gente está reivindicando algo que é do nosso direito. Outra coisa que a gente não pode subestimar é a importância de a gente fazer uma reserva de emergência ou uma reserva financeira, né? Que aqui eu chamo de reserva da paz, mas para você pode ser reserva financeira, outro nome que você queira dar. Não subestime criar essa reserva, porque é nesse momento que você vai estar coberta ali de alguma maneira para momentos de um pouco mais desafiadores, de um pouco mais de dificuldades. Eu percebi também que eu não queria mais voltar para aquela profissão. Então, o que estava acontecendo comigo ali era nada mais, nada menos do que o meu eu do futuro reivindicando a importância de eu ter tomado a atitude de ter decidido passar pelo processo de transição de carreira. E mesmo que naquela época eu não sabia ainda como eu iria fazer essa transição de carreira, o meu corpo me deu os sinais que eu precisava para eu entender que a transição de carreira era fundamental para a continuidade do meu processo de imigração aqui na Alemanha. Eu fui obrigada a mudar de carreira quando eu já tinha esse desejo interno de mudar de carreira. Então, tudo ficou combinado. Então, existem coisas que acontecem, às vezes a gente não sabe por que aquela coisa está acontecendo, mas a gente precisa ter consciência de que a gente está plantando as coisas que a gente quer. E todos os dias semear o que a gente quer, com a certeza de que o resultado vai crescer, vai dar frutos em algum momento. E não vai dar da maneira que a gente pensava, que a gente imaginava. Vai acontecer, no meu caso, aconteceu com uma doença que me tirou de vez daquele ambiente de trabalho. Mas no seu caso, dependendo do que você quer, dependendo do que você deseja, pode ser que esse resultado vai se manifestar, essa colheita vai se manifestar de outra maneira para você. Fique atenta aos sinais. Fique atenta à maneira como o universo conversa com você, como as coisas ao seu redor se movimentam quando você também está se movimentando em prol daquele seu objetivo. E se você gostou desse conteúdo, fica por aqui, se inscreve no canal, clica no gostei, deixa um comentário, um coração, o que você quiser. E a gente se vê no próximo episódio.